Opa, fiel, primeiramente quero pedir para que você deixe o like e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Então, fiel, venham falar sobre a provável escalação do Corinthians para o jogo importantíssimo contra o Atlético Mineiro e também sobre a minha perspectiva para esse jogo. É um jogo importante, mas sabemos que todo jogo para o Corinthians agora é uma final, né? O Corinthians está numa fase horrível, está quase na zona de rebaixamento e vai ficar uma rodada do Brasileiro sem jogar, né? Ou seja, se o Corinthians perde esse jogo hoje, desce para a zona, vai ficar um bom tempo lá embaixo, né? Lá na zona de rebaixamento. Isso é realmente muito incômodo. Esse jogo é muito importante para o Corinthians e tem essa dose aí a mais que se perde, desce para a zona e na próxima rodada não vai poder se recuperar porque não vai jogar. Enfim. E a escalação deve ser Cássio, lateral direita, Fagner, que para mim ele teria que virar um volante ou então um cara na segunda linha. Para mim de lateral não tá dando mais. Na zaga, Gil vai para o banco. Deve entrar o Bruno Mendes no lugar do Gil. Né? Murilo deve fazer a dupla de zaga com o Bruno Mendes. Aí deve ser a dupla de zaga assim, que eu acho a mais correta, né? Que era já pra estar no Corinthians faz tempo essa dupla de zaga. Bidu na lateral esquerda. De volante, Gabriel Moscado e Fausto Vera, né? Foram bem. O Fausto Vera tem que melhorar um pouco ainda, para mim tá devendo um pouco de futebol, mas de acordo com as opções que temos, ele é titular absoluto, com certeza. E o Moscado, garoto, tá jogando bem aí. Juan Oliveira, mais à frente, ou Renato Augusto, né? Não se sabe. Deve ser o Juan Oliveira, mas Renato Augusto não tem condições de jogo ainda, físicas. Lateral direito não, na ponta direita, Alisson, na ponta esquerda, Roger Guedes, no ataque, Yuri Alberto. Esse deve ser o time titular do Corinthians. O Gil, que vem mal há tempos, no pré-jogo contra o Bragantino, não, contra o América Mineiro, eu falei, ó, o Gil não tem mais velocidade para fazer uma cobertura. Aí chega no jogo contra o América Mineiro, faz a cobertura errada, não consegue alcançar o jogador e o Corinthians toma o gol que deu a vitória para o América Mineiro. E agora, aleluia, né? Ele foi para o banco, eu não sei se por opção, não sei se foi por causa da pressão, não sei. Eu não duvido nada, tá, gente? É capaz do Gil ter ido para o banco por conta da pressão da torcida, certo? E não porque os caras estão enxergando que ele tá mal. Então deve entrar o Bruno Mendes, né? O Murilo tá bem na zaga, nos últimos jogos vem bem. E o Bidu, que também não é lá essas coisas, porém, gente, o Fábio Santos não aguenta correr. O Fábio Santos sobe, vai cruzar, não tem força para cruzar, né? Chuta a bola rasteira. Então o Bidu, na lateral esquerda, tem que ser ele. Moscado chegou, vestiu a camisa e tomou a vaga do Maicon. O Maicon entrou no finalzinho do jogo contra o América Mineiro, só fez errar passe, não cria nada, não acerta o chute. E o Fausto Vera tá fazendo feijão com arroz ainda, né? O Adson, para mim também não fez muita coisa. O Adson para mim é um jogador que fica muito previsível. Tem habilidade, é rápido, mas ele é muito previsível, só para um lado que ele vai. E na outra ponta o Roger Guedes. Para mim o que o Roger Guedes e o Roberto fizeram no último jogo. Engraçado que eu vi pouca gente da imprensa falar isso, né? Que eles tiveram chances de gol, que era só rolar a bola pro outro na caixa, mas eles preferiram a individualidade, preferiram querer se consagrar e por conta disso o Corinthians acabou, né, saindo com a derrota. O Corinthians poderia sair, se tivesse justiça no placar, seria um empate e até uma vitória do Corinthians pelo tanto que criou no segundo tempo e eles desperdiçaram a chance. Minha perspectiva para o jogo. Então, o Atlético Mineiro é um time mais organizado, um time com uma base que vem desde o ano passado, ano retrasado. Mas vai ser o Hulk, né? O Hulk é meu time, o Hulk é o algoz do Corinthians. Eu não me lembro, gente, de quando o Hulk voltou pro Brasil, um jogo que o Hulk jogou contra o Corinthians e não fez gol. O Hulk sempre faz gol no Corinthians e não vai jogar, né? Já é um alento, mas é muito pouco, porque o Corinthians está numa fase horrível. Jogadores, nós torcedores não temos confiança nos jogadores e a situação é muito complicada, uma pressão absurda. Não deu para escrever o Rojas, então se a gente esperava um reforço do Matias Rojas já para esse jogo, não vai ter. E é isso, gente. Então, nós não vamos assim confiança para esse jogo.
sinceramente, tipo, pensando de forma imparcial, sem pensar com o meu coração corintiano. Se eu fosse fazer uma aposta, né? Estivesse lá no bolão, Corinthians e Atlético Mineiro, eu colocaria a vitória para o Atlético Mineiro, né? Mas como eu sou corintiano, eu dificilmente vou fazer isso, né? Mas eu quero que o Corinthians ganhe, torcer muito para o Corinthians ganhar. Taticamente, eu vejo muitos erros no Corinthians. Por exemplo, gente, a gente sabe que é bom o time ter repertório, um time que sabe jogar por dentro, sabe jogar pela ponta direita e pela esquerda. O que acontece no Corinthians? O ponto esquerdo do Corinthians, que é o Roger Guedes, ele joga por dentro. Dificilmente ele vai na linha de fundo. Algumas vezes vai, né? Mas dificilmente ele vai. Só que ele não tem um lateral para acompanhar ele, para ajudar ele. Agora tem o Bidu. O Bidu, mesmo que não seja lá essas coisas, o Bidu consegue subir e descer, né? E taticamente no último jogo, era impossível isso acontecer. O Corinthians dificilmente teve jogada pela linha de fundo. É só vocês lembrarem. Qual foi a jogada que o Alisson fez pela linha de fundo? Não teve. Qual foi a jogada que o Corinthians teve ali pela esquerda, pela linha de fundo, com o Fábio Santos ou com o Roger Guedes? Não teve também. Por quê? O Roger Guedes vai por dentro e o Fábio Santos não sobe. E quando sobe, não tem força para cruzar. E pela direita, o Fagner não está mais conseguindo subir. Não está mais tendo força para subir. O Adson só corta para dentro, não vai em profundidade. Então, taticamente, o time do Corinthians no jogo passado estava montado para não ter profundidade. Só jogar pelo meio, né? E por isso o ataque fica previsível. Nessa rodada, o Corinthians... Peço desculpa pelos ruídos que os vizinhos estão conversando alto aqui. Nessa rodada, o Corinthians já vai ter essa opção melhor aí pela esquerda, né, com o Bidu. Mas pela direita, ainda vamos ter ali o Alisson indo por dentro e o Fagner que não sobe. Se o Fagner não subir, não vai ter jogada pela linha de fundo, né? Vai ser só cruzamento ou da intermediária para o Roberto, que não ganha nenhuma do zagueiro. Ou então vai ter que ser jogada só por dentro e por dentro. Eu iria com o Wesley no time titular, né? Porque, queira ou não, da base, mesmo que às vezes ele entra mal, mas é o único que está correspondendo. Da base é o único que está chegando correspondendo a ele, desses garotos. Então, além de ser o único que está correspondendo, eu teria mais profundidade, né? Eu conseguiria ser agudo dos dois lados, né? Ser agudo dos dois lados e também manter aquela criação pelo centro ali com o Juan Oliveira e o Fausto Vera, né? E o Roberto tem que melhorar, tem que guardar, tem que chutar, tem que ganhar a bola do zagueiro. E o Roger Guedes tem que parar de ser fominha. Muito fominha no jogo passado. O próprio Roberto foi muito fominha também, né? Então os caras têm que pensar no Corinthians, velho. Se jogador, o time já tá com planejamento horrível pro ano, foi ter técnico, que é um técnico ultrapassado, né? Tá dando desfoque na câmera aí, voltou. Que é um técnico ultrapassado de 2 meses para cá. O Corinthians começou o ano sem técnico e ficou até quase metade do ano sem técnico. Então o planejamento já está horrível. Elenco mal montado. Elenco montado pela amizade com jogadores antigos, que já fizeram história no clube, mas que não conseguem mais jogar, né? Então, se ainda, além disso, os jogadores ficarem pensando em si, ao invés de pensar no Corinthians, infelizmente não vai dar, né? Infelizmente não vai dar e o Corinthians não vai melhorar. Mas se os caras começarem a pensar mais no Corinthians, trocar a bola um pro outro no ataque principalmente, o Luxemburgo enxergar que o time precisa ter profundidade pelas pontas e, além de atacar pelo meio, atacar pelas pontas também, porque só ataca pelo meio, né? Quando o Luxemburgo enxergar isso, aí o Corinthians consegue evoluir. Agora, caso o Corinthians perca hoje, não tem como sustentar o Luxemburgo, né? Na minha opinião, seria impossível isso sustentar o Luxemburgo. Enfim, deixa o like para fortalecer, se inscreva no canal se você não é inscrito, né? Comente o que você achou, muito importante a sua opinião. E vai Corinthians!